Olá, pessoal. Muito boa tarde para todos. Tarde agradável agora do dia 27/7/2024. Aqui em nome da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, mais conhecida também como FREBEM, iniciamos mais um estudo do Livro dos Espíritos. E sempre como nós fazemos no início, nós pedimos para que a gente possa elevar as nossas vibrações, que a gente possa mentalizar agora Jesus, o nosso mestre maior, as suas energias positivas, as boas vibrações dos guias, dos mentores espirituais, que nesse momento, conectados com eles, pedimos o auxílio para que podemos absorver da melhor maneira possível os conhecimentos que serão disponibilizados nessa tarde de hoje, para que a gente possa, como eu sempre digo, aprender e apreender, e também colocar em prática nas nossas vidas, no nosso relacionamento com os nossos irmãos de jornada e, por que não dizer, conosco mesmo. E que Jesus continue nos abençoando e trazendo paz agora e sempre, que assim seja. Lembrando que está sendo gravado, né, vai ser postado posteriormente no YouTube, e as pessoas que venham assistir depois, que possam vir fazer parte ao vivo, né, desse momento que nós temos todos aos sábados, às 17 horas até às 18h30. Sejam todos bem-vindos. E nesse momento eu gostaria de pedir que um de vocês abra o Evangelho de forma aleatória e me indique aí qual é o capítulo e o item para a gente fazer uma breve reflexão. Sempre a gente inicia nossos estudos com o Evangelho. Oi, Nádia, liga o microfone, por favor. É o capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, o item 23. 23, tormentos voluntários, não é isso? Isso. Ok, eu estou com ele aqui aberto, então, Bem-aventurados aflitos, tormentos voluntários. Vamos ver o que é que Fenelon, de Lyon, 1860, quer dizer para a gente. E a leitura diz assim: o homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são um antegozo dos prazeres celestes, imperecíveis, em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo. É ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabem senão a ele evitar. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há recurso. Então, perpetuamente em febre, o que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. Os sucessos dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos, como eles, a cólera do ciúme, de que estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito, que não sonham que talvez amanhã lhe será preciso deixar todas as futilidades cuja cobiça envenena a sua vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. De quantos tormentos, ao contrário, poupa-se aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar para cima. Verá sempre pessoas que têm menos ainda. É claro, porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma, no meio das tempestades da vida, não será felicidade?
Então, eu resolvi ler até essa leitura, os 3 parágrafos dela, porque nós estamos vivendo momentos turbulentos nas nossas vidas. Eu acho que sem exceção. Estamos vivenciando um momento de transição planetária, onde todos nós, de alguma forma, enfrentamos, possivelmente até diariamente, problemas, dores, dúvidas, né? Angústias, coisas que nos tiram da nossa serenidade, da nossa paz, nos colocam em xeque a nossa evolução, muitas vezes. Não é o checkmate, né? Somente aquele cheque ali que é para você ficar atento, o que é que eu vou fazer agora, né? E eu gostaria de destacar mais essa parte, até do primeiro parágrafo, para a gente refletir um pouquinho aqui. Porque diz que o homem está incessantemente em busca de ser feliz, né? Que escapa da gente sem cessar. Poxa, eu quero tanto. E esses momentos de calmaria, de tranquilidade, de paz, de felicidade, eles. Aí a gente acaba até esquecendo e muitas vezes a gente vai buscar problemas. O que é que ele diz aqui em seguida? Porque a felicidade sem mescla na terra não existe. Como Jesus mesmo já disse, a felicidade não é deste mundo. Mas nós podemos ter esses momentos felizes aqui, sim, não é? E aí ele continua dizendo, entretanto, malgrado as vicissitudes que foram cortejo inevitável desta vida. O que que quer dizer com isso? Porque já foi programado, nós viemos para um planeta, para um mundo de expiações e de provas, onde inevitavelmente, na nossa programação, já vamos passar por dores, por dificuldades, né? Aquela questão não só das provas, mas também das expiações, né? Que é a colheita de uma plantação equivocada do passado. Então, diante disso que nós já trazemos, nós ainda vamos atrás, porque o título fala tormentos voluntários, porque são problemas, dores e coisas que nós buscamos nesta vida, voluntariamente. Nós fazemos nossas escolhas, que muitas vezes não estão pautadas, não em regulamentos, em regras disso, daquilo outro, de uma outra instituição, mas das leis divinas que estão na nossa consciência, que inevitavelmente, sendo redundante nessa palavra, nessa fala, nós acabamos indo de encontro e nos encontrando diretamente, nos equivocando, né? Descumprindo as leis divinas e aí passando pelo sofrimento e pela dor, por esses tormentos chamados de voluntários. Então, já basta, né? Aquele que a gente já traz para a gente passar, é o que a gente vive buscando, né? Essas felicidades, mas de maneira verdadeira, de maneira real. E aqui, só para dar um toque nesses pontos aqui mais abaixo, não comparar, porque não vai causar inveja. Quando você não se compara com ninguém, não vai aparecer inveja. E ele diz para a gente olhar, parar de olhar para cima. O que é isso, olhar para cima? As pessoas que têm mais do que a gente está falando aqui até de posses, né? Para a gente não querer ter também o que o outro quer ter. Mas que a gente vá buscar, é claro, a gente vive no mundo material, mas há uma diferença entre você buscar uma carreira, conseguir suas coisas, sem passar por cima de ninguém, sem invejar o posto e o cargo de ninguém, conseguindo com seu próprio esforço, né? Que isso seja um norte para todos nós, né? Mas sempre pautado nas leis do amor e da caridade. Aí a gente vai longe. Onde for possível chegar, nós vamos, né? Abrindo, muitas vezes, o que eu vi recentemente no estudo, permissões. Muitas vezes nós não nos permitimos. Nós mesmos nos auto-sabotamos e criamos essas dificuldades que são os tormentos voluntários também. Porque nós achamos que não somos capazes, não, fulano é muito melhor do que eu, muito mais capaz. Fazer a comparação grosseira aqui, a pessoa pode olhar só porque eu estou conduzindo um estudo aqui, que a gente faz umas pesquisas para trazer, achar que o Cláudio, nossa, eu queria ser igual o Cláudio. E você não sabe o que é que a gente passa, o que é que a gente vive, quais são as provas que a gente tem que passar, porque todo mundo passa pelas mesmas situações. Né? Acontece muitas vezes, até nos processos de desobsessão, quando a gente está dialogando, né?
que o irmão acha que nós somos, às vezes, até seres iluminados, porque está ali conduzindo. Eu falo, não, nós somos iguaizinhos a vocês, a diferença é que agora a gente está procurando fazer o que é certo. E vocês estão achando que a luz agora. Vocês estavam aí na escuridão, a gente está procurando mostrar um caminho para vocês, que a gente botou o pezinho nele agora também. Todos nós estamos aqui procurando, né, cobrir o nosso mar de equívocos do passado com a prática do bem, né, nessa busca incessante dia a dia, que não é fácil para ninguém, para todos nós. Então, o que alimenta, o que fortifica, eu tenho observado bastante isso, é exatamente o alimento do que você se alimenta no dia a dia. A partir do momento que vou dar, permita-me mais uma vez trazer um exemplo próprio, que eu me permiti começar a fazer com mais frequência essas palestras e conduzir esse estudo. Houve uma necessidade muito maior de estudar mais, de preparar mais aulas, de estar fazendo. Então, isso traz junto as provas também, para ver se a gente já está conseguindo fazer aquilo que você está ali. Porque aquela história da água quente passando pelo cano sujo vai limpando, né? Eu já comentei umas outras vezes que alguns amigos, em algumas situações, não se permitiam, foram convidados a fazer palestras, não se permitiam, porque dizia que não se sentiam capazes ainda, ou prontos para fazer, ou ainda não conseguiam. Se a gente for ficar esperando para poder falar sobre as coisas que são boas, do bem, só quando eu já realmente estiver fazendo tudo aquilo que eu estou dizendo, vai demorar muito tempo. Então, é uma coisa que a gente vai vivenciando esse processo juntos, né? Ao mesmo tempo que você vai estudando, vai procurando melhorar, vai vendo as coisas acontecendo, e a gente vai ficando cada vez mais ligados quando as coisas acontecem ao nosso redor. Vai tornando um pouco mais fácil a nossa caminhada, esse entendimento e a gente evitando esse sofrimento que muitas vezes, ou quase sempre, ele é voluntário, que nós trazemos para a nossa vida atual. Tá bom? Até acabei me estendendo um pouco mais das outras vezes aqui na questão do evangelho, até de passar a imagem, né? Mas era essa a mensagem hoje do evangelho, e ela vai acabar aparecendo durante o nosso estudo, como sempre, né? Por mais que nós estejamos estudando o livro dos Espíritos, e que nele contenha também uma parte dedicada, né, como a gente vai ver aqui, né, para poder situar as pessoas que estão chegando agora, que estão começando a assistir esses primeiros vídeos que estão sendo postados no YouTube, né, o livro dos Espíritos, ele está subdividido. Tem o início, aqui é a nota, a introdução, prolegômenos, e depois ele se subdivide em 4 partes, ou seja, em 4 livros. E cada um desses livros aqui, ele tem uma ligação com os outros 4 livros do Pentateuco kardeciano, né, que é o primeiro livro que nós estamos estudando agora, nesse momento. Vai falar sobre as causas primeiras, que faz esse link com o livro A Gênese. O livro segundo, que é o Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, né, ou dos Espíritos, que está ligado ao livro dos Médiuns. O terceiro livro, que são as Leis Morais, que é costumo falar que é um livro de cabeceira, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente sempre traz no início dos nossos estudos, né? Quarta-feira, que é Evangelho Terapia, a gente já faz o estudo do próprio Evangelho. Então, vamos ter o livro terceiro aqui, de perguntas e respostas dedicadas ao Evangelho segundo o Espiritismo. E o quarto livro, né, que fala sobre esperanças e consolações, que faz o link com o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, como queiram dizer. Então, por isso que a gente disse. Então, independente, tipo assim, uma peculiaridade desse nosso estudo aqui, nós buscarmos, independente do livro em que nós estejamos fazendo esse estudo, estar sempre trazendo coisas, né, relacionadas à nossa evolução moral, que possa nos auxiliar, para não ficar muitas vezes aquela coisa, né, fria da pergunta e resposta, sem a gente refletir, sem sempre abrir aqueles nossos parênteses, né, que levam para esse lado moral, vamos dizer assim. Então, dentro desse primeiro livro, né, ele também está subdividido em 3 capítulos, nós já estamos no capítulo 3, que fala sobre
a criação, que também se subdivide em mais 6 partes. Nós estamos aqui verificando agora a diversidade das raças humanas. Esse item 4, ele vai da questão 52 até a 54, ou seja, 3 perguntas. Se eu não me engano, hoje nós estamos na de 53. E sempre, ou quase sempre, com o auxílio, né, dessa coletânea de livros, né, intitulada Filosofia Espírita, trazida pelo médium João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Miramês, que ele vai comentar todas as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Então, a partir daqui também a gente vai trazendo esse norte, onde a gente pode fazer nossas reflexões, né, vocês fazerem perguntas em cima disso, para a gente poder ampliar mais esse nível de conhecimento, ok? Dito isso, vamos à questão de hoje. A questão de hoje é de número 53, e ela foi feita a seguinte indagação aos imortais. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Resposta: sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos formaram. De certa forma, quando a gente chega nessa questão, na resposta da questão anterior, até de algumas anteriores, como nós vimos nas outras semanas, a gente, na verdade, já teria aqui, basicamente, essa resposta que foi trazida, né? Que nós acabamos ampliando aquele leque de conhecimentos, chegando, né, na pesquisa do próprio livro A Gênese, do A Caminho da Luz. Então, de certa forma, nós já vimos um pouco disso. Mas vamos ver aqui o que é que traz para a gente. Se eu não me engano, ainda tem uma subpergunta, né, que ela abre uma segunda aqui, isso. Então, a letra A. Estas diferenças constituem espécies distintas? São espécies diferentes? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Né? Então, não. A gente vai ver, eu acho que tem até um comentário mais à frente, falando sobre os tipos de laranja, laranja-lima, seleta, seja qual for, e todas são laranjas. Né? Então, nós somos uma só espécie, né? Aqui deu uma abertura maior para a gente fazer também os comentários. Então, vamos para a questão comentada já da filosofia espírita, para ver aí esses leques que vão se abrir para a gente poder aprofundar mais o nosso estudo. Então, a questão comentada de número 53, eles intitulam lá de O Nascimento do Homem. E diz que a raça humana surgiu em diferentes pontos da Terra, e em épocas variadas, assim como a própria resposta já nos trouxe. Invadiu o solo terreno em busca de lugares adequados para sua sustentação biológica, bem como para se apresentar sob diferentes formas, mas sendo o mesmo homem com a função primordial de subir, despertando seus talentos em estado de sono no centro da alma. Então, eu destaquei essa parte aqui exatamente porque o que quer dizer esse despertamento dos nossos talentos em estado de sono, no centro da alma. O que está realmente adormecido? Né? Quem lembra de algumas falas nossas aí, a gente vai lembrar da centelha divina, né, que existe na cerne de cada um de nós, que está ali adormecida, em estado de sono, prestes a eclodir, a acordar. Porque quando a gente traz essa fala de centelha, né? É uma centelha, é uma faísca, né? Uma luz muito pequenininha ali que faz só, né? Rapidamente, você imagina depois. Então, para muitos segmentos religiosos, doutrinas, né? A centelha divina ela vai representar o quê? A essência de Deus, do universo e até do divino.
né, que habita em cada um de nós, em cada ser humano. Ela é considerada também como essa conexão direta que existe entre nós e a fonte da vida, né? Toda a sabedoria. O que é isso que a gente está falando? Que a gente viu lá nas primeiras perguntas e respostas. Senão essa conexão com Deus, né? Que a gente viu lá no início, nas primeiras 16 perguntas do Livro dos Espíritos. Então, e é a nossa verdadeira, vamos dizer assim, a própria divindade interior. Porque foi dito que vós sois deuses, mas ela ainda está ali adormecida, não como o próprio, né? O Criador, mas todos nós temos essa centelha divina dentro de nós. Então, tem alguns, eu trouxe tem muitas outras obras que trazem para a gente alguns textos falando um pouco sobre isso. Eu trouxe alguns para a gente poder refletir um pouco mais sobre essa questão da centelha divina. E na questão de número 254, né, do livro O Consolador, tá? Não é o Livro dos Espíritos, é o livro O Consolador, ali do Chico Xavier, manda eu trazendo para a gente, foi feita a seguinte pergunta: que é a paciência e como adquiri-la? Então, dentro da resposta de como é a paciência, ele traz essa perspectiva também. Eu peguei aqui só um trecho também da resposta, e diz o seguinte: é com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores. Qual mal reside em nós mesmos? Então, é preciso dessa luta que existe interna, né? Está falando aqui sobre o quê? Também edificamos nessa claridade divina. A gente falou o quê? De centelha, né? Centelha é uma luz, uma faísca. Então, ele fala que essa iluminação está no nosso íntimo. E fala sobre as enfermidades psíquicas que nós trazemos de séculos. Não é somente da agora. Eles nos acompanham, e a gente vê muito isso nos nossos estudos mais aprofundados da questão do psiquismo, né? Que a gente costuma dizer muitas vezes dessas vidas passadas que nós tivemos, as personalidades, né? E segue ainda. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina da própria e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes da sua vida. Então, é daquilo que vem de dentro, daquilo que nós sentimos. Isso remete às palestras que nós fizemos recentemente sobre a força do pensamento, né? Porque ela nasce daqui de dentro, né? Do que a gente pensa, dos nossos sentimentos, dessa nossa hereditariedade que nós temos de nós mesmos, né? Que vem com esses impulsos da gente ainda falar do outro, da gente ainda desejar, como o Evangelho disse, alguma coisa que é do outro, às vezes sem nem perceber. De onde é que sai isso? Se eu não quero mais, eu agora, Cláudio, eu quero viver a felicidade, né? Como foi dito, inclusive a Joelma, na palestra de quarta-feira, relembrou essa fala, né, que a gente costuma dizer: eu não sou Cláudio, eu estou Cláudio. Então, eu agora, Cláudia, não quero mais fazer o que é errado. Mas por que que eu ainda me permito me equivocar? Mesmo sabendo que as leis de Deus estão na minha consciência, e eu me deparo, muitas vezes, quando eu observo, pelo menos, porque nós, né, muitas vezes observamos o erro do outro e não o nosso próprio. Então, por que que eu ainda me permito, né, fazer isso, se eu não quero mais? É porque os outros eus que estão aqui dentro, reverberando ainda querem. E precisa que eu estou aqui no controle agora, trabalhe isso com a minha consciência. Quando vierem esses impulsos,
eu saber observá-los e modificá-los por coisas boas, não é? Como muitas vezes é dito, a pessoa chega falando mal de outra pessoa, né? Tu viu fulano de tal, o que é que ele fez? E a gente aproveita e emenda, né? Ah, é mesmo? Então é porque tu não sabe disso aqui. E aí é dito que a pessoa está lá falando daquele cavalo doente, cheio de problema, e o outro chega e fala assim, mas você percebeu que os dentes dele são bonitos? Então é a gente procurar encontrar o que há de bom nas pessoas, porque todo mundo tem alguma coisa de bom, tem essa cerne divina, né? Eu lembro quando eu era criança ainda, permitam-me de vez em quando contar algumas histórias, né, que a gente vivenciou, mas morava no Rio de Janeiro e alguns tios aqui sabem disso, e existia lá os chefes do tráfico, e para os outros ele é o chefe do tráfico, está lidando com drogas, está com tiroteio, está matando as pessoas, mas ao mesmo tempo ajudava as pessoas da comunidade, levava as compras até na porta de casa, outra perdia o dinheiro, ia lá, pegava e entregava para a pessoa, porque tinha que ser honesto, eles tinham que ser honestos dentro da comunidade, e existia aquele negócio ali, e muitas vezes eles eram queridos pela comunidade, né? Então, para você ver, todo mundo tem uma parte boa ali, e todo mundo tem, na verdade, né? Então, nós precisamos, no que diz respeito a nós, dominar essas questões. Bem, passando do Consolador agora, nós vamos para um livro de Leon Denis, que é lá dos clássicos, lá do antigo, da época de Kardec, né? E um livro chamado Depois da Morte. E tem um capítulo lá que falou sobre o objetivo da vida. E eu tirei um trecho que fala sobre: assim é o mistério da psique, a alma humana. A alma traz gravada em si mesma a lei de seus destinos, ou seja, onde estão escritas as leis de Deus, a pergunta do próprio livro dos Espíritos, na consciência. Aprender a soletrar os preceitos, a decifrar este enigma, eis a verdadeira ciência da vida. Então, ele está falando aqui como se a gente tivesse, como crianças mesmo, como a gente costuma dizer, né, no beabá que somos, aprender ainda a soletrar. E aí, cada centelha arrancada do foco divino, cada conquista sobre si mesmo, sobre as suas paixões, sobre seus instintos egoístas, proporcionam-lhe uma alegria íntima. E que a gente falou agora sobre no Evangelho, né, sobre esses momentos ali de você ter esses momentos de felicidade, e não proporcionar a dor e o sofrimento. Então, quando você consegue fazer isso, né, eliminando aí sobre as paixões esses nossos instintos egoístas, então proporcionando alegria íntima, tanto mais viva, quanto mais lhe tenha custado essa conquista. Porque você vencer a si mesmo é que é o grande desafio. Essas coisas que acontecem que vêm para a gente. E aí segue mais um pequeno trecho desse mesmo livro, falando que, e aí está o céu prometido aos nossos esforços. Esse céu não está longe de nós, ele está em nós. Felicidades ou remorsos. O homem traz o mais profundo do seu ser, no mais profundo do seu ser, sua grandeza ou sua miséria, consequência dos seus atos. Né? Tem muita coisa boa nas obras, nessas obras lá dos clássicos, lá mais antigos, né? Leon Denis, Camilo Flammarion, tantos outros autores daquela época. Então, o que ele está dizendo aqui, basicamente? O céu não é um local circunscrito, né? Ele está dentro de nós, na verdade. Então, essa questão da felicidade e dos remorsos são as nossas escolhas, que faz a gente ficar se arrependendo e remoendo muitas vezes, por não ter trabalhado, tudo isso que nos apega, né, à questão do homem velho, né? Ele fala no mais profundo do ser, aí a nossa grandeza, que é a parte do self, e a sua miséria, consequência dos seus atos, que é ligado ao ego, né?
Então, trabalhou um pouco aqui sobre essa questão da centelha divina. Vamos, então, voltar aqui. Na verdade, vamos continuar ainda aqui, porque quando fala de centelha, né, aquela faísca, aquela luzinha, aí eu trouxe aqui para a gente refletir. Eu coloquei uma imagem agora que eu me lembrei. A imagem de uma vela, que é até mais forte do que a de uma centelha, né, de uma faísca. A vela está acesa, vamos imaginar que essa vela vai ficar sempre acesa. Mas quando você coloca uma vela dentro de um ambiente bem grande e escuro, qual é a capacidade iluminativa dessa vela, né? O que é que vai predominar nesse ambiente? Ainda a escuridão. Basicamente é isso que tem dentro da gente ainda. É mais forte, talvez, o nosso lado sombrio do que o nosso lado luz, porque ainda é centelha. Ainda estamos mais próximos da origem do que da finalidade. Nós chegarmos à questão do ser angelical, quando a gente vai ver muito isso ainda daqui para frente, né? Mas para as categorias dos mundos habitados, como provas e expiações, a gente verifica isso. Nós ainda estamos bem distantes dessa iluminação, né? Então, devido a essa proporção de uma pequena luz dentro de um espaço bem grande e escuro, ela consegue iluminar bem ali pertinho da gente, né? Tanto é que quando falta luz dentro da casa da gente, a gente não consegue com uma vela iluminar todos os ambientes. Ilumina ali perto e a gente tem que ir com ela. Hoje tem as lanterninhas, né, do celular e tudo, mas vamos continuar na vela ainda. Então, quando você vai do micro para o macro, e aí vamos imaginar, e a luz do sol? Né? E a luz do sol? Além dela iluminar tudo ao seu redor, né? Ela ainda tem luz própria. Então, ou seja, ela se auto-ilumina, o sol. E ela alcança, né? Quando ela avança, só vai permitindo, só vai ficando realmente na escuridão ainda quem está na sombra, porque a sombra é a ausência da luz. A sombra, na verdade, a escuridão não existe, é a ausência da luz. Então, para onde ela vai seguindo, vai iluminando, ela vai clareando. E aí, será que isso não traz uma reflexão para a gente? Né? A gente ainda permanece ainda. Eu me lembrei agora de uma palestra do Divaldo Pereira Franco, se eu não me engano, até ele passando uma mensagem de Bezerra de Menezes, onde ele fala desse sol que existe dentro de nós, né, desse sol que precisa ser despertado, ou algo parecido com isso, né, para que a gente possa não só se auto-iluminar, como também ajudar a iluminar as pessoas que estão próximas, ajudar a iluminar e trazer luz para o caminho delas também, para que elas também encontrem a sua própria luz, não que elas sejam dependentes da luz que eu tenho, né? Então, trazendo esse conceito para dentro de nós, a gente ainda vai relembrar Joana de Ângeles, que na sua série psicológica, que a gente costuma sempre estar trazendo nas nossas falas, nas palestras, né, que são os 16 livros, ela aborda esse conceito do lado sombra, que é exatamente inspirado ainda em Carl Gustav Jung, que segundo a própria, como é que a gente poderia dizer? A sombra, ela vai representando os aspectos da nossa personalidade, que nós rejeitamos e não conseguimos integrar conscientemente. Ou seja, nos nossos estudos, repetindo sobre as personalidades múltiplas, né, nós avançamos nesses conceitos, entendemos que são vidas do passado que não concordam com a nossa existência atual. Elas não estão de acordo com a nossa proposta encarnatória, ou seja, elas estão dissociadas, estão distantes da luz, elas não querem a luz, e estão aqui dentro, reverberando. Então, nos trabalhos, a gente consegue, dialogando com elas, trazê-las para a luz. Mas nós podemos fazer isso também, nós, na nossa vida, no nosso dia a dia? Sim.
o nosso comportamento, como eu disse anteriormente, nós estamos nesse momento, como estamos agora. Eu como Cláudio, a Nade como Nade, Elizabeth também, o Augusto, todos vivenciando, eu estou falando que estão aparecendo aqui na tela para mim, tá? Todos vivenciando aqui suas experiências, como estão agora, estamos no controle, vamos dizer assim, se nós não permitimos que outros venham dominar essas coisas do passado. Então, por elas estarem, vamos dizer assim, como eu falei agora, não concordando, mas como assim, Cláudio, essa história, vocês poderiam fazer a pergunta, não estão concordando? Vamos dizer que eu tive uma vida do passado, que eu fui um líder religioso de outra religião, né, da Igreja Católica, poderoso, ou um evangélico, um pastor evangélico, ele não concorda com eu ser espírita hoje. Né? Ele está me vendo hoje, participando de reuniões, falando sobre isso, e eles ficam querendo, de certa forma, atrapalhar. Até que venha a consciência, né, desses processos, a gente começa, através das nossas atitudes, as práticas do bem, eles vão procurando entender, ou de algum tratamento que venha a esclarecê-los também, adiantando um pouco esse processo, de acordo com o nosso merecimento. Né? Tem outra vida lá do passado que ela foi rica, foi um príncipe, foi um rei, foi poderoso, e ela não aceita viver hoje na vida mais simples que a gente tem. Porque não pode, eu não aceito isso. Os poderosos, que história de humildade, o quê? Eu posso tudo, eu mando em tudo, aí vem o que? O orgulho, a vaidade, de não aceitar as coisas como elas são, né? De querer ser melhor do que os outros, sem ser, né? Essa briga de egos que muitas vezes acontece, e a gente não sabe de onde é que vem isso, quando começa a trabalhar. São exatamente essas coisas que vêm reverberando do passado. Esse o quê? Essa sombra que precisa ser iluminada. Então, esses conteúdos, todos eles, né, reprimidos, não trabalhados, podem causar conflitos internos e até doenças, que você não percebe. E a gente se fecha no mundinho, não se abre, tem vergonha e tudo, né? E até da gente mesmo, dessa busca do autoconhecimento, porque, como já foi dito, ela é dolorosa, você se reconhecer com defeitos, né? E tendo que lutar contra coisas que você gosta, que você se compraz ainda. Nossa, eu gosto muito, mas eu não posso deixar isso aqui. Os vícios. Por que a pessoa não deixa o vício? Porque ela gosta. Ela se compraz com aquilo, ela sente prazer com aquilo. Não é felicidade. Prazer, que é momentâneo. Passa e deixa sequelas, como a gente viu na questão das escolhas. Então, não é fácil, não é tão simples, né? Mas é importante que estejamos. Nós que estamos aqui, estamos nessa caminhada, dando esse passo, nessa busca, né? Então, esses conflitos aí internos, eles podem gerar as doenças psicossomáticas, porque elas permanecem no nosso inconsciente, influenciando o nosso comportamento de forma negativa, atraindo a gente para o lado, como dizia lá no Guerra das Estrelas, para o lado negro da força, né? Então é importante que nós estejamos ligados nessa luz, nessa centelha divina que existe dentro de nós e alimentando e fortalecendo ela. Cláudio, como é que eu faço isso? A gente está trazendo isso praticamente todas as semanas, quase todas as palestras, falando sobre a gente fazer o evangelho no lar, o autoconhecimento, a meditação, a prática do amor e da caridade, do perdão, o BIP colocado em prática, esse estudo, né, que a gente se aprofunda nos conhecimentos. Então, tudo isso vai fazendo, alimentando esse homem novo, para que a gente vá se distanciando cada vez mais dessa sombra que ainda existe em nós, todos nós. Ok? Dito isso, vamos avançar aqui mais um pouco. Observa a filogenia das espécies e notará as variações das coisas e dos seres viventes. Na procura do mais perfeito, que a razão te dará a resposta. Tudo é motivo para a frente. Tudo empreende jornada procurando a luz e melhorando as próprias condições físicas, morais e espirituais.
Esta é a lei que sustenta a harmonia da criação e certamente a vontade de Deus, que a gente evolua. Então, quando fala aqui de filogenia, eu só destaquei aqui para que tem ali uma... Dá para a gente fazer uma analogia à questão da árvore genealógica, né? Porque, na verdade, a árvore genealógica, ela mostra o quê? As relações familiares, né? Que vem ali dos indivíduos, né? Quem foi meus tataravós, meus avós, essa coisa toda, e vai se expandindo essa árvore. E na questão da filogenia aqui, é o estudo das relações diferentes entre grupos e organismos e os seus desenvolvimentos evolutivos, né? Traçando aqui a história evolutiva de toda a vida no planeta. É sobre isso, todas as raças, espécies, a forma como ela vem se desenvolvendo, tá? Só para ter um comparativo aqui. Mas, dito isso, essa coisa que é importante do ir para frente, jamais para trás. Estacionamos muitas vezes, é verdade, mas é importante que nós tenhamos sempre essa consciência do inconformismo na questão de você permanecer numa determinada zona de conforto. Nossa, mas aqui está tão bom para mim, eu não faço mal para ninguém, tá bom demais. Sou uma pessoa boa, não desejo mal para ninguém, mas também não faz o bem para ninguém, mas também não desejo bem para ninguém. Não está indo para muito lugar, não, está ficando estacionado. É preciso que haja uma ação em cima disso, que a gente olhe para as pessoas de forma diferente, né, de forma mais macro, como eu vou trazer ainda, talvez nessa semana ou na próxima, mas deixar dessa visão é muito pequena, de grupinhos, né? Da minha turma, do meu segmento religioso, da minha igreja, né? Do centro. Os outros olha lá, são PJs, são evangélicos. A gente taxa e fala, às vezes, com um tom assim meio pejorativo. Quantas vezes a gente já talvez tenha feito isso, ou, né, observado algumas pessoas falarem dessa forma? E não é isso, nós somos todos irmãos, né? Para que essas barreiras, essas paredes que nos separam uns dos outros, né? A gente ainda continua, a gente precisa trabalhar isso na gente, né? E a gente fica, nossa, olha como é que eles pensam ainda. Não importa, cada um está no seu momento. Não importa se não acredita em reencarnação, não importa se não acredita que ela acha que Allan Kardec é um Cristo, é um Deus. Não é. Allan Kardec foi uma pessoa que codificou, tipo um intelectual da época que viu essa possibilidade, organizou, mas o ensinamento é do Cristo, não é de Kardec. Às vezes a pessoa se confunde. Ah, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do Kardec. É, porque ele organizou, mas não é na figura de Allan Kardec que está detido os conhecimentos espíritas, e sim na figura do Cristo. Porque começa o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo diz: eu não vim destruir a lei do que já estava aí. E às vezes é falta de conhecimento mesmo. Às vezes a gente não sabe, não conhece ainda o Espiritismo, não sabe se expressar, e mesmo que saiba, a gente não vai criar embates com outros irmãos de outras religiões que não entendem isso. Mas é importante que nós que estamos aqui dentro, assim, que a gente entenda, e que a gente respeita e que a gente ame. Isso contamina as pessoas. Com determinado passar dos tempos, isso acaba contaminando. Porque no primeiro momento, se você chegar numa turma, como aconteceu, permita-me de novo contar uma história pessoal. Quando cheguei na faculdade, lá para 2010, a 2009, né, num grupo ali de mais de 30 alunos, uma das primeiras aulas foi questionado para identificar quem eram as pessoas e tudo, o que é que você faz, para a gente se conhecer e qual é os seus segmentos religiosos. Então, na sala só tinha eu, que era espírita, e outro que era um bandista, que também até se dizia espírita por falta de conhecimento, né? Achava que tudo era a mesma coisa. E aí algumas pessoas ficaram olhando meio de banda para mim, como diz o outro, né? Já começa aquela coisa meio assim. Passado 1, 2, 3 anos,
meninas que eram, algumas que eram evangélicas, estavam pedindo conselhos para mim, de algumas coisas, né, comentando, e amigas, e a gente se fala até hoje. E por que que esse respeito aconteceu? Porque elas acabaram vendo que ser espírita não é uma coisa do demônio, que as pessoas nós somos iguais, e é pelas, a árvore se reconhece pelo fruto, e através do trabalho, das coisas que a gente ia colocando, trabalhos que iam sendo feitos, as organizações, poxa, não tem como isso aqui ser uma coisa do demônio, não. E aí aparece o respeito depois, porque geralmente as pessoas, elas são ignorantes no sentido de ignorar, e têm medo até do desconhecido, e criticam aquilo que muitas vezes elas nem sabem. Nós, na verdade, né? Nós criticamos. Quem aqui conhece o que é Umbanda direitinho? Eu não posso dizer muita coisa, eu não conheço muita coisa. Já estive, já visitei, já assisti algumas palestras para poder entender e respeitar nossos na Umbanda, Candomblé, seja de onde for. Oi, Augusto, você ligou a mãozinha? Oh, tua mãozinha, pode falar. Estão me ouvindo? Sim. Eu passei por uma experiência na Umbanda, foi 9 meses, e quando eu saí, eu ainda não conheço por completo. E é porque passei 9 meses. Não, mas é isso, e nem quem está lá ainda não sabe por completo, nem vai saber. É muita coisa para ser estudado. Eles também estão num processo de evolução, de aprendizagem, assim como nós. Eu estou dentro do Espiritismo já há uns 15 anos, 16 anos, e eu não sei de quase nada. Cada vez que a gente vai vendo que vai descortinando horizontes e horizontes e aprendendo cada vez mais. Padrinho, pode falar. Umbanda, né? Quando você fala em Umbanda, que é uma seita, muitas vezes as pessoas frequentam a Umbanda, mas não conhecem a Umbanda. A Umbanda são descendentes do Candomblé, porque o Candomblé ele movimenta energias pesadas. Então, como é uma seita total, 100% brasileira, que eram os descendentes que vieram da África para o Brasil, e aí eles não aceitavam aqueles trabalho de prejudicar tudo com energia. Aí eles criaram a Umbanda. Então, o que é a finalidade da Umbanda? A Umbanda, eles estudam um pouco e eles são muito interessantes o trabalho deles. Mas o trabalho deles, eles fazem aquele terreiro, tem os cavalos, e ali para quê? Para a limpeza profunda dos espíritos que são trazidos lá das trevas. Então, Bezerra de Menezes adora a Umbanda. Para ele, o Espiritismo e a Umbanda eles são equivalentes. Mas por quê? Porque a Umbanda, a finalidade da Umbanda é tratar, limpar, fazer a limpeza. Por quê? Quem que trabalha ali? Os pretos velhos, os caboclos e os índios. Então, esse trio que trabalha ali, eles trabalham com ervas. Quando o espírito é trazido para a incorporação, ele incorpora e o cavalo fica rodando. E ali dentro eles fazem a limpeza. Faz a limpeza do irmãozinho que veio lá de fora. Para quê? Para levar para a casa espírita, para serem tratados na casa espírita, já tirado aquela parte da situação mais grosseira. Então, na realidade, a Umbanda é uma seita que ajuda muito, são pessoas que praticam o bem, adoram praticar o bem, fazem tudo de bom para ajudar, entendeu? Eu por exemplo, pelo pouco que eu frequento, que eu nunca fui de frequentar a Umbanda, que eu acho que, como trabalha com muita, às vezes, irmãozinho mais, assim, digamos assim, menos esclarecido, eles, às vezes, você vai para casa e leva eles contigo. Então, eu tenho meio esse problemático de ir no centro Umbanda. Mas eu conheço, eu estudei muito sobre a Umbanda dentro do que é a Umbanda. Entendeu? Mas é mais isso. É isso. Então, vamos voltando aqui para o tema, porque também tem um amigo meu também, de muito tempo, né, um mestre da gente, que ele é de dentro de casas umbandas, ele é espírita e
leva o Livro dos Espíritos, o Evangelho, para dentro, né? E muitas casas já estão estudando. Da mesma forma como hoje, vamos lá, fazer uma comparação grosseira. As casas espíritas, algumas já estudam sobre apometria, sobre essas questões, já trabalham. Lá também eles já estão começando a aprofundar mais, algumas casas também nos estudos e evoluindo nesse processo também. Então, avançando aqui no nosso estudo, as raças surgiram por afinidade de determinadas regiões, e ali trabalhavam e cresceram. Entretanto, nunca uma raça foi entregue ao seu próprio destino, como se fossem o espaço e tempo que cuidassem das suas necessidades. Deus é Pai, bondoso e santo. Todas as raças, desde o princípio, foram tuteladas por falanges de espíritos angélicos, que cuidaram e cuidam das suas ascensões. Então, é interessante essa parte aqui que foi destacada, né? Que fala que todas as raças, desde o princípio, foram tuteladas por falanges de espíritos angélicos, que cuidam das suas ascensões. E como que elas acontecem, né? Interessante ressaltar que, assim como não existem privilegiados na criação, também não poderiam ter raças com a mesma vantagem. Então, não tem raça que é superior, raça, né, como equivocadamente, né, foi gerada essas guerras, né, a Segunda Guerra Mundial, questão de raça pura, minha raça é melhor do que a tua e tudo, né, essas ideias, né. Então, trazendo aqui para a questão de que a gente estudou recentemente, nós lembramos, trazendo lá do livro A Caminho da Luz, né, que chegaram as 4 grandes raças, a egípcia, a hindu, a hebraica e a ariana, né? E aí Emmanuel descrevia ali naquele livro que esses espíritos, eles trouxeram consigo os conhecimentos muito avançados, né, que ajudaram a impulsionar o progresso da humanidade. E entre essas civilizações vinha a egípcia, que frequentemente é destacada como uma das mais avançadas em termos de conhecimento científico, espiritual, arquitetônico, né, deixando um grande legado para a gente aqui até hoje. Então, esses espíritos, eles tinham uma compreensão muito mais profunda, vamos dizer assim, das leis espirituais e do universo como um todo. Eles também ajudaram aí a disseminar, vamos dizer, esses ensinamentos espiritualistas, espirituais, filosóficos, influenciando também profundamente as culturas, né? E é interessante que diz que eles ficaram pouco tempo aqui, alguns deles, e já retornaram para o planeta de origem devido a eles serem mais evoluídos. Mas por que será que isso aconteceu? Porque eles eram melhores do que as outras raças? Vamos fazer aqui uma comparação. Eles demonstravam aí habilidades excepcionais em áreas da medicina, também da engenharia, como a gente viu, na arte, na literatura, levando o nível cultural, vamos dizer assim, intelectual da sociedade onde eles viveram. E aí vamos raciocinar junto. Onde eles desenvolveram-se? Será que foi aqui, no nosso planeta? Chegaram aqui, já se desenvolveram mais do que os outros? Receberam, ou eles, né, chegaram esses 4 grandes grupos, e eles vieram com alguns privilégios? E a raça adâmica, por exemplo, também veio de Capela, que aí o livro fala sobre isso, né, tanto o Caminho da Luz como os Lados de Capela. Esses espíritos eles já representavam ali, vamos dizer assim, uma resistência ao progresso moral e espiritual daquele local, né, daquele planeta, o que dificultava a evolução. Então, eles tinham dificuldades em superar sentimentos como o egoísmo, vaidade e o orgulho. Mas por que essas diferenças, né? A gente viu, da mesma forma, eu estava fazendo essa comparação de o ser de forma individual não ter privilégio, como os grupos também não. Então, o Padrinho Joaquim trouxe em outras oportunidades a história da idade sideral, né? Que nem todos foram criados na mesma época, alguns foram criados
E aí, por isso que existem essas categorias de mundos habitados, para irem proporcionando a eles a possibilidade de evoluírem e crescerem, né? Deles irem evoluindo e crescendo e passando de classe em classe, de planeta em planeta, evoluindo. Então, nesse momento agora, por exemplo, que nós estamos aqui, num planeta de expiações e provas, quantos existem nos planetas angelicais? Nos planetas felizes? Eles são privilegiados? Não. Eles são nossos irmãos mais velhos. Eles simplesmente foram criados antes de nós e já passaram por todo esse processo aqui que nós estamos passando. Agora, alguns chegam um pouco mais rápido que os outros devido às escolhas que nós fazemos. Nosso livre-arbítrio, nosso processo evolutivo. Não espera vir a dor pungente para empurrar. A gente, por conta própria, já vai acordando e seguindo adiante. Então, o que faz com que estejam uns mais à frente dos outros é o quê? É o seu tempo que você já tem e a forma como você aproveitou ele, né, nesse processo evolutivo. Então, essas raças já viveram muito mais do que nós. Uma forma em que existem irmãos criados que estão em planetas primitivos, bem atrasados ainda. Porque nós somos melhores do que eles? Não, porque nós somos mais velhos que eles também, nessa idade sideral, e a gente já vem evoluindo durante muito tempo. Oi, Ana Silvia, pode ligar seu microfone. Por que Deus permitiu que Hitler fez tudo aquilo, hein? Bom falar Aquele desse assunto estrago. também. Pronto, Hitler. Será que o Hitler não tem dentro dele a centelha divina? Hitler é nosso irmão. Também tem a centelha divina lá. Também vai evoluir. Também vai ser anjo um dia. Está entendendo como é que o negócio é assim complexo? Então, Deus, ele permite até determinado ponto a necessidade de que venha o escândalo, mas ai daquele quem praticou o escândalo. Então, foi permitido até certo ponto, né? Tinham aí tem as questões das coletividades, das leis kármicas, que aí você tem que abrir, se afastar bem para ter uma visão bem macro da história. Por que que os judeus passaram por aquele processo desse resgate coletivo? Porque anteriormente um grande grupo também tinham causado morte para outros, né? Hitler foi ali um instrumento que ele, equivocadamente, utilizou-se da sua inteligência, do seu poder, de como é que se diz, de hipnotismo das pessoas, para que elas pudessem segui-lo daquela forma que foi seguido. Que ainda hoje tem pessoas fazendo isso. Não vamos levantar bandeiras e nomes, pelo amor de Deus. Mas ainda hoje tem pessoas que têm esse poder, seja na área religiosa, seja na área política, seja na sua comunidade, grandes líderes que conduzem pessoas que são cegos, guiando cegos, que todos caem no precipício e vão levar mais um tempo para aprenderem. Faz parte também do processo evolutivo. Então, tem uns livros que dizem, eu lembro de uma das palestras que eu fiz, que Hitler foi até colocado num planeta Plutão, que é um planeta, né, um satélite ali, meio que prisão, não porque ele merecia ficar isolado, mas para proteger ele dos cobradores, que são muitos. Você imagina nós aqui, a quantidade de obsessões que nós recebemos das coisas equivocadas que nós fizemos no passado. Aí você imagina um vulto como esse do Hitler, a quantidade de gente que tem perseguindo, ou que estava perseguindo. Aí tem histórias que a gente não vai entrar muito ainda nesse ponto, mas só para poder entender, né? Da mesma forma que é permitido ainda as pessoas fazendo o que fazem hoje, as guerras que estão no nosso planeta, e aí quando você vai estudar mais profundamente a questão da guerra, que ela tem os motivos de ser, de reformular, das cidades que já renasceram das cinzas, como Hiroshima e Nagasaki, que a bomba nuclear explodiu lá e hoje são potências maiores do que nós, talvez, em desenvolvimento, né? Então, tudo precisa morrer para renascer. Não da forma como a gente está vendo ainda hoje. Pessoas tirando vidas de outras pessoas. Mas isso vai chegar um momento evolutivo que isso vai acontecer de forma natural.
né? À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai perdendo essa necessidade do corpo físico, e o que morre é somente o corpo físico. O espírito sobrevive, né? Então, abre-se aqui parênteses e coisas para a gente comentar bastante. Espero que tenha esclarecido um pouco essa questão, viu, Ana Silva? Então, seguindo um pouco mais aqui nessa fala, eles são os benfeitores, aqui está falando das falanges de espíritos angélicos, tá? Eles são os benfeitores que não se esquecem dos seus tutelados, que dão mais assistência aos homens do que estes possam imaginar. Procuram por todos os meios para colocá-los nas escolas, onde poderão ser educados e instruídos, e se empenham com todos os esforços para que a humanidade reconheça a sua filiação espiritual. Não é filiação de nenhuma denominação religiosa que tem aqui. É uma coisa muito mais ampla. Então, muito mais do que a gente possa imaginar, nós temos... É porque a gente costuma não dar ouvido para eles, né? Nós temos esses nossos seis, como vocês queiram chamar, anjos da guarda, mentores espirituais, nós temos mentores do planeta, das cidades, dos municípios, individuais, e eles, né, têm um intercâmbio. Nossa, você imagina, se você ajuda uma pessoa, vamos dizer assim, tem uma família ali que está, a filha tem uma certa necessidade, e você vai e ajuda ela naquilo que ela está precisando, seja comprar um material escolar, seja para que ela possa comprar uma passagem para nos estudos dela, você adota. Você acha que aqueles parentes dela ali, os pais, vão ficar gratos a você ou não? Muitas vezes, sim. Nossa, muito obrigado, você ajudou tanto a minha família, me ajudou tanto. Você acha que a gente ajudando as pessoas, os mentores espirituais, os guias das outras pessoas não ficam gratos para a gente, com a gente também? Quando a gente ajuda uns os outros e vai criando essa corrente que fortalece através das intuições e tudo, né? A gente vê no André Luiz, né, no nosso lá, aquele pequeno trecho lá que passa no filme, né, que aquela mulherzinha colocou o André Luiz para ajudar, mesmo um pouco sem querer, e as preces daquela mulher, a gratidão dela pelo que André Luiz fez com o marido dela, recebendo ele sem cobrar nada, ele recebeu esses benesses lá depois. Ela e a mãe dele rezando por ele, né? Então, para você ver como isso tem força, né, esse auxílio que a gente faz entre nós, entre irmãos. Então, aqui ninguém está só nos caminhos do mundo. Por mais que você se isole, você tente, né? E às vezes a gente consegue até se afastar, quando a gente permite que o lado sombra se estabeleça, que você alimente mais esse outro lado do que alimente mais a luz. E aí você consegue, sim, afastar os irmãos de luz, mas eles ficam aguardando somente um chamado, ou seja, uma prece, uma evocativa de coração. Pai, me ajude, eu não estou aguentando mais, eu quero sair dessa situação. E aí, você está pedindo, você está querendo, mas é preciso que continue. E a ajuda vem. É preciso que a gente esteja atento. E aí, quando fala em quaisquer circunstâncias, estás acompanhado por entidades espirituais, de acordo com as tuas intenções. Eita, Cláudio, agora eu fiquei com medo. Que história é essa? Estou sempre acompanhado? Sim, sempre. É uma coisa natural do dia a dia da vida. Não tem anjo da guarda? Não quer estar acompanhado por ele, não? Eu quero. Que ele esteja sempre próximo a mim, me ajudando. Só que, de acordo com as minhas intenções, aparecem outros também, né, para poder ficar ali. Então, porém, mesmo que os sentimentos atraiam companhias inferiores, o comando da luz não te perde de vista, e na hora exata te chama a realidade, induzindo-te para diretrizes elevadas, por meios que eles conhecem seres os melhores. Então, eles acabam apontando, né, caminhos para que a gente saia desse local onde a gente se encontra, de dificuldade. Mesmo que a tua marcha seja árdua,
dolorosa, ninguém se perde. Todos um dia aquecerão no peito o sol do entendimento. Todos um dia aquecerão no peito o sol do entendimento, onde nascerá o Cristo dizendo: a paz esteja convosco. E encontraremos Deus não lá fora, não na igreja, não no centro, não no céu, mas dentro de nós. Esse é o verdadeiro Deus. É essa paz que a gente tanto busca. Então, quando fala aqui, mesmo que a marcha seja árdua, ninguém se perde. O que alguém se lembra? Será que dá para lembrar disso aqui? Eu me lembrei disso aqui, ó. Das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Isso aqui remete exatamente à parábola da ovelha perdida, né? Do Evangelho de Mateus, em Lucas também tem. Então, fala que nos parece, se algum homem vier com 100 ovelhas, né, aquela da parábola das ovelhas, ele vem com 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando 99 em busca daquela que se desgarrou? Ele vai deixar esses 99 para ir atrás de uma, né? E se porventura achá-la, em verdade vos digo, maior prazer, né, ele vai ter por aquela do que pelas 99 que não estavam desgarradas. Ele foi buscar aquele filho ali que estava perdido. Os outros não já estavam ali? Assim também não é a vontade do vosso Pai que estás nos céus, que um destes pequeninos se perca. Nenhum deles vai se perder, na verdade, né? Então, vamos fazer aqui uma conta, porque tem uma fala bastante interessante, eu até vi, dizendo assim, em busca da 100ª ovelha. Será que nós fazemos parte dessa 100ª ovelha que está aí perdida e Jesus precisa ir buscar? Né? Então, peguei aqui alguns números, inclusive, porque dizem que 2/3 da população mundial vai ser, já está sendo, exilada do nosso planeta, assim como foi de Capela. Na hora que eu preparei esse estudo, né, eu fui lá naquele site que fica atualizando toda hora, tinham 8.124.401.589 pessoas encarnadas. Agora já aumentou, vem aumentando constantemente. No nosso planeta. Então, diante desses números, se 2/3 vão ser exilados, ou já estão sendo, aproximadamente 5.416.000.000 ovelhas estão desgarradas nesse momento. É pouca gente? 2/3 da população do planeta está aí. Jesus buscando, essas outras já estão ali, não tem que se preocupar muito. Então, elas vão ajudando, na verdade, é a busca de procurar ajudar a essas outras ovelhas. E se nós estamos sobre a terra nesse momento, é porque foi nos permitido ainda uma oportunidade, né, de estarmos aqui. De estarmos aqui e aproveitarmos essa oportunidade, né, dessa questão de mesmo que nós sejamos essas ovelhas desgarradas, que o Cristo está em busca de procurá-las e trazê-las de volta, que a gente possa facilitar esse trabalho dele, que a gente vá de encontro a ele, porque há muito tempo ele já nos disse, segue-me, e muitas vezes continuamos indo na direção contrária. Né? E aí, nessa mesma fala que a gente cobriu agora aqui, vocês viram que no início, né, que fala em quaisquer circunstâncias, estás acompanhado com as entidades espirituais. Né? Então, baseado nisso, olha aqui, ninguém está só nos caminhos do mundo. Em quaisquer circunstâncias, estás acompanhado de entidades espirituais, de acordo com as tuas intenções. E aí segue algumas imagens aqui para a gente refletir. Como eu falei, foi dito que a gente está sempre acompanhado, né? Não adianta nem ter medo e tudo. Na verdade, a gente acolher esses irmãos de luz que estão sempre próximos e quando a gente está atento, observar o que eles estão querendo dizer para a gente. Mas tem também aqueles que se aproximam de acordo com as nossas intenções, né? Com os nossos vícios,
E as duas imagens da direita estão mostrando. Então, a pergunta que sempre é colocada como se fala disso, do Livro dos Espíritos, que nós vamos aprofundar bem mais à frente, a questão de 459 diz o quê? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Qual é a resposta? Quase todo mundo aqui já sabe, né? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E aí nós vamos ter os tipos de obsessão, né, que são o quê? A simples, a fascinação e a subjugação, que é que está ilustrada assim, nesse primeiro quadrinho ali, que mostra como se fosse uma marionete. Chega um ponto em que eles já estão controlando, né, de acordo com a resposta que foi dita, né? E existem também as formas, né, que muitas vezes a gente não estuda muito sobre elas, mas a gente vai ter pelo menos 5, que muitas vezes são muito tratadas 4, que são aquelas que dizem que é de encarnado para encarnado. Ah, quer dizer que a obsessão não é essa de espírito, né? Possessão, essas coisas que acontecem, não é só de espírito para a gente, não? Não, tem a de encarnado para encarnado também. Quantas vezes a gente obsedia as outras pessoas? Né? São pessoas possessivas em seus lares, maridos, esposas, pais, sobre filhos, entre outras questões, que ficam ali querendo controlar e fazer tudo do jeito que querem, e a vida é assim e tal, amigos sobre outros amigos, colegas e até outras pessoas com seus pensamentos obsessivos sobre os outros, de inveja, de ciúme, de rancor, de ressentimento. Isso tudo é um processo obsessivo. Né? Tem até uma música aí, né? Obsessão, né? Que é de forró, parece que tem uma letra que fala um pouco sobre isso aí também. Não é amor, né? Não é amor, é obsessão, né? Então, quantos processos obsessivos acontecem nisso também? E tem o de desencarnado para encarnado, que é o mais comum, mais conhecido, vamos dizer assim, que é esse dos espíritos influenciando sobre nossas ações. E tem também o de encarnado para desencarnado. Opa, daqui para lá também, né? Então, quantas pessoas ficam obsediando aqueles que já se foram? Acontece muito quando próximo ali do momento do desencarne, né? Quando as pessoas vão e a pessoa não quer aceitar, chegou aquele momento dela voltar para a pátria espiritual, e fica, não vá, você não pode deixar a gente, você tem que estar aqui, né, com apego, e mantém aqueles altares com todas as coisas, não doa nada, fica tudo dentro de casa, o quarto eu nunca mexi, está do mesmo jeito, o meu filho está aqui, eu sinto que ele está aqui perto de mim, ah, não vá, fica aqui, aí a gente atrapalha, isso é uma obsessão daqui para lá, você atrapalha de que ele siga o seu caminho, a sua trajetória no mundo espiritual. E tem um de desencarnado para encarnado também. Quantas e quantas vezes, em todos os trabalhos que a gente faz praticamente, tem espíritos que subjugam outros espíritos, que controlam, que obsediam e colocam eles para trabalhar para eles. Ó, vai fazer isso aqui assim, vai fazer aquilo outro. Espíritos e personalidades também fazem pactos lá, se unem, mas muitos obsediam e controlam os outros espíritos também, da mesma forma que é aqui. E aí eu estava esquecendo que também tem a recíproca, que são aquelas que são de ida e volta, né? E uma não menos importante, que é a autoobsessão, né? Aquelas que a gente não precisa de ninguém, né? Até compartilhei esses dias aí, que o obsessor estava pedindo as contas, não, vou me afastar desse cara aqui porque eu não dou conta não, esse cara aqui está muito pesado, quer dizer, né, o obsessor estava desistindo, porque a gente aqui estava muito pior do que eles. Né? Então, a autoobsessão, ela, né, Nayara, acho que foi contigo até que eu comentei, né? Então, hoje, a gente vem trabalhando muito fortemente nisso, na casa, inclusive, nós temos trabalhos tanto de obsessão, como também de autoobsessão, né, onde a gente trabalha exatamente esses pontos, essas personalidades do passado que não concordam com a nossa vida atual, como foi dito.
anteriormente, né, no nosso estudo. Então, como é que a gente consegue, poxa, combater essas coisas, trabalhar isso, para mim me libertar dessa sombra e estar cada vez mais próximos da luz? Através do autoconhecimento, reforma íntima, como a gente sempre fala, identificando, compreendendo nossos pensamentos, nossos sentimentos, o que está causando, né, as causas, a prece, a meditação, o estudo do evangelho, o evangelho no lar, assistência espiritual, ajudando as pessoas, tudo isso que a gente sempre fala. Tudo isso são ferramentas para a gente combater todos esses tipos de obsessão. Voltando aqui para o conteúdo, né, já para a gente ir finalizando, então, as diferenciações das raças não fazem espécies distintas, como as diferenciações de nomes e sabores das laranjas não fazem com que elas percam a designação de laranja, né, como eu disse lá no início. Laranja pera, laranja lima, laranja da terra, laranja Valência, Bahia, seja qual for, mas todas são laranjas, né? Então, as raças foram feitas para se mesclarem, e essa disposição foi entregue aos homens. É, pois, a tua parte. E nesse cruzamento surge a fraternidade e o respeito entre todos, como também o perdão e o amor. A gente só consegue executar o amor e o perdão se a gente tiver essa convivência, né? Essa mescla, essa mistura entre nós aqui. Então, o comércio, que hoje se estende em todas as nações da Terra, é para que os homens se confraternizem e sintam o mesmo valor de outras raças, aquele direito porque lutam a fim de o preservarem em benefício próprio. É bom que vejamos que a natureza não se estendeu, não se esqueceu de guardar valores na superfície e no seio do solo de uma nação, que não outra não existe, que propiciou faculdades de trabalho e determinadas raças, coisas que outras encontram dificuldade de execução. Pelo princípio do assunto que tocamos, pode deduzir outras coisas, e tudo isso para que se processassem as trocas, muito comuns entre os povos, e com isso a convivência altamente necessária ao despertamento do amor ao próximo, tão falado no Evangelho necessário à paz das nações. Então, resumindo isso daqui, de que forma o Brasil pode contribuir com o mundo? O que é que tem aqui muito em abundância que a gente pode colaborar com os locais? Minérios, o próprio petróleo, gás natural, biodiversidade, né? Nós temos aí a Amazônia, né, que dizem que é o pulmão do nosso mundo, tantas outras coisas, a agricultura, né, com a nossa pecuária, a gente exporta aí o soja, milho, café, carne bovina, tantas outras coisas, né? Sem falar que o Brasil é considerado o maior país espírita do mundo, né? E com base no censo já de 2022, aproximadamente mais de 6,4 milhões de espíritas. E nós exportamos também não só palestrantes, como dirigentes espíritas para o mundo todo. Oi, Ana Silvia, pode falar. Você falou da Amazonas, lá do Amazonas, isso se os gananciosos não acabarem com ela antes, né? Sim, é sobre isso, a gente está chegando. Você levantou um ponto que a gente vai já falar. Então, em contrapartida, nós precisamos também, nós importamos outras coisas que nós não temos aqui, medicamentos, veículos, fertilizantes, adubos, aparelhos eletrônicos, né, os hard softwares, na verdade, né, essas coisas todas. Então, se ao invés de fazermos essas trocas, nós preferirmos tomar de forma bélica, como acabou de falar Ana Silvia, os territórios, né, os que se julgam mais valiosos na outra nação. Então, por que existem essas guerras aí? Exatamente por isso. Porque você não quer fazer essas trocas, você não quer aceitar o que o outro tem, você tem inveja do outro, aí você quer ir tomar. Não como pessoa, mas como nação. E aí isso vai criando, né, o que a gente chama de, que vão causando resgates coletivos ou karmas coletivos, né, e vão acontecendo aí no mundo. Então, nosso tempo já foi rápido hoje, né? Então, só para a gente poder finalizar aqui,
O homem nasceu em diversos pontos do globo, todavia são todos irmãos, filhos do mesmo Deus. Não podemos nem devemos fugir do nosso dever para com os nossos semelhantes, porque não podemos viver sem eles. Façamos qual o ar e as águas que servem todas as nações do mundo, com o mesmo interesse de ser útil, repetindo quantas vezes forem necessárias esse ato de caridade. Assim, deve ser o nosso exemplo. Então, fica aí essa mensagem positiva, né? Tanto com essa visão do mundo, de se ajudarem, mas também de nós ajudarmos uns aos outros nesse processo. Então, a bibliografia que foi trazida hoje para o nosso estudo, nós trouxemos outras passagens do Livro dos Espíritos, algumas questões do Evangelho segundo o Espiritismo também foi trazida, assim como também utilizamos o livro Consolador, de Chico Xavier, por Emmanuel, o livro Depois da Morte, de Leon Denis, e também o A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel também. Dito isso, não temos mais tempo agora para perguntas e respostas, eu encerro aqui, pode encerrar a gravação, aguardamos vocês na quarta-feira para a Evangelho Terapia, né, quem está acompanhando aí pelo YouTube, e na próxima semana aqui, já no Meet, todo mundo procurem saber como é que faz lá nas mensagens para poder entrar nos nossos grupos e participar de forma ao vivo dos nossos estudos, tá bom? Uma boa tarde, então, a todos de casa.